Abre a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1. Abriu aí sua Bíblia? Hoje eu estava estudando a palavra de Deus. Hoje o pastor Edson falou uma coisa muito interessante, né? Se você tem o hábito de pegar um plano de leitura para que você leia a Bíblia o ano todo, a maioria deve estar em Gênesis, né? Mas tem vários tipos de leitura, de planos. Tem planos que é pela ordem cronológica e não pela ordem que está disposta na nossa Bíblia que nós usamos hoje. É importante demais você fazer isso. A Bíblia, ela não é apenas um livro histórico, é também. Mas ela é poder de Deus para nós. É a própria palavra de Deus. E nós precisamos manejar bem a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia, ela é poder de Deus na nossa vida. Então eu quero te encorajar. Se você ainda não começou, hoje ainda é dia 3. Dá tempo de você repor aí dia 1, 2, 3 e ir acompanhando. E eu tenho certeza, se você fizer esse compromisso, com certeza seu 2021 vai ser totalmente diferente do que você já viveu. Amém? Quem aqui faz esse compromisso? Faz esse compromisso, fala: Deus, pode ser que eu chegue no final do dia, eu vou estar cansado. Gente, eu já orei desse jeito: Deus, não me deixa dormir sem ler a tua palavra. E Deus responde. Orei desse jeito porque teve épocas que eu tinha muita dificuldade. E às vezes eu chegava cansado no final do dia, já 10, 11 horas da noite, deitava para dormir, estava morta de cansada. E de repente eu não conseguia dormir, virava para um lado para o outro e falava: mas por que eu não estou dormindo? Aí eu lembrava que eu não tinha lido a Bíblia. Eu orei e pedi: Espírito Santo, não me deixa dormir sem ler a tua palavra. Esse ano eu fiz um desafio diferente que eu já tinha feito em outros anos aí atrás. Falei para o Espírito Santo, porque eu sou, meu marido não, viu gente? O bispo, se você ligar para ele 5:05 da manhã, você vai atrapalhar o período de oração dele. Porque 5 horas da manhã o despertador toca. Eu já tenho uma certa dificuldade de levantar cedo assim. E eu pedi para o Espírito Santo: me desperta, porque eu quero que a primeira coisa do meu dia seja a minha devocional, seja o meu tempo com o Senhor. Eu preciso levantar da cama e já me alimentar da tua palavra. E Deus responde. Então, se você, como eu, tem dificuldade de madrugar, de levantar 5, 5:30, 6 horas da manhã, peça para Deus, né? Por enquanto as crianças estão de férias, mas quando não estão, então tem que levantar meia hora antes do horário de arrumar a criança para ir para a escola. Quem é mãe aqui me entende. Então peça isso para o Espírito Santo, porque não tem como nós não sermos transformados através da leitura diária da palavra de Deus. Amém? Então vamos estudar a Bíblia, vamos lá. Abacuque, capítulo 1, verso 1. Oráculo revelado ao profeta Abacuque, nome babilônico que significa abraçar o entendimento. Questiona o profeta: ó Senhor, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me dês ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? Por que me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nesta terra? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por este motivo, a lei e o direito se enfraquecem, e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Quem aqui já fez essa pergunta para Deus? Por que tem tanta maldade no mundo? Por que acontece tanta atrocidade? Por que tem tanta injustiça? Era isso que o profeta estava perguntando para Deus. Talvez falando aqui de uma forma poética, o que eu e você muitas vezes questionamos. Por que tem tanta maldade?
Por que tem tanta perversidade? E essa pergunta é feita para Deus mesmo, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem domínio sobre todas as coisas. E aqui Abacuque estava falando da violência, da injustiça, da contenda, da discórdia, da destruição que havia no meio do seu povo, no meio de Judá. Quantas coisas parecidas nós não vemos no dia de hoje? A gente viu aí a celebração na Argentina da legalização de um assassinato, porque aborto é assassinato. Ontem eu vi uma notícia que eu não sei nem falar o que gerou no meu coração. Eu vi a notícia, quem noticiou foi a ministra Damares, que eu vi, né? Às vezes foi outro canal. Mas de um bebê de 10 meses, vocês viram isso? Encontrado morto, com sinais que indicavam estupro. 10 meses. 10 meses. E talvez a gente se depara com essas coisas, a gente fica: até quando, Senhor? Até quando? No verso 5, Deus responde. Deus jamais nos deixa sem resposta. Deus sempre responde os filhos que clamam a Ele. Sempre. Olha no verso 5. Então contemplai as nações e atentai, maravilhai-vos, porquanto eis que realizo em vossos dias uma obra de tal magnitude, que não conseguireis acreditar se tudo isso simplesmente lhes fosse contado. Eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhes pertencem. É, pois, uma nação apavorante e temível, que faz justiça com as próprias mãos, e de todo o seu juízo e leis vem dela mesma. Os seus cavalos de guerra são mais rápidos que os leopardos, e mais ariscos e ligeiros que lobos ao pôr do sol. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Eles vêm de muito longe, voam como a águia faminta que se apressa em devorar. Eles todos vêm determinados a massacrar. Suas hordas avançam como o vento do deserto, fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Desprezam o poder dos reis e se escarnecem de todos os governantes. Riem diante de qualquer cidade fortificada, pois costumam construir rampas de terra e por meio delas invadem todas as fortalezas. Então passam com o ímpeto de uma ventania e seguem adiante. Eles, porém, são homens carregados de culpa e condenação, porquanto têm como Deus a sua própria arrogância e força. Deus responde para Abacuque. E aí a gente vai ler depois no verso 12 que Abacuque não gosta da resposta de Deus. Até quando, Deus, nós vamos ver isso? Violência, injustiça, atrocidades. A nação judaica estava pecando contra Deus. Israel já tinha sido disseminada aqui nesse momento. Agora era Judá. E Deus tinha enviado seus profetas. Jeremias aqui está mais ou menos no mesmo tempo de Abacuque. Jeremias alertava o rei de Judá: arrependei-vos. Deus jamais envia o seu juízo sem antes tentar conduzir o seu povo ao arrependimento. Deus é tardio em irar-se. O juízo de Deus vem, mas é depois que Deus já tentou, com a paciência, com a longanimidade. E não houve mudança, e não houve conserto, e Judá não se voltou a Deus, não se arrependeu dos seus maus caminhos. E aí Deus responde para o profeta: eu vou enviar a Babilônia, eu vou enviar
o povo babilônico, para trazer o juízo, para trazer a correção sobre o meu povo Judá. E aí no verso 12, olha o que o profeta fala para Deus. Ó meu Senhor, Deus meu santo, porventura não existes desde a eternidade? Tu jamais morrerás e nós te seguiremos. Mas Senhor, tu designaste justamente essa nação pagã para executar o teu juízo. Ó rocha de refúgio, tu decidiste estabelecer este povo para aplicar o castigo. E aqui Abacuque começa a conversar com Deus, e eu acho tremendo porque Deus escuta, da mesma forma que Deus nos escuta. Quando a gente não entende o que Ele está fazendo, quando a gente não entende os desígnios e propósitos de Deus, Deus é Pai, Deus nos escuta, mas como Pai, Ele também fala não, Ele também nos corrige, Ele também nos exorta. No primeiro momento, até quando, Senhor, até quando veremos essa maldade? Deus responde, eu vou mandar a Babilônia. Abacuque se assusta, porque Deus vai corrigir o seu povo, usando um povo pagão. E aqui, eu até orei hoje e pedi para Deus me dar graça, para eu conseguir transmitir para vocês o puxão de orelha que o Espírito Santo me deu. Aqui eu estou pregando para a igreja, amém? É para o povo de Deus, amém? E no nosso meio, o apóstolo Paulo diz que o pecado nem tem que ser nominado no nosso meio. Então eu vou partir do princípio, do pressuposto que nós estamos vivendo nessa ótica que Paulo nos traz, amém? O pecado não pode ser não deve nem ser nominado no nosso meio. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de alguns pontos que a igreja, de forma geral, a igreja, o corpo de Cristo, tem errado. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis 1, Ele criou tudo, depois Ele criou o homem, e aí Ele vira para o homem e para a mulher e Ele dá uma ordem: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a. Aí o Espírito Santo me fez lembrar daquele texto, daquela historinha que está lá em Juízes, no capítulo 9, em que fala que as árvores foram procurar alguém para governar sobre elas. E foram atrás da oliveira, e foram atrás da figueira, da videira, que são árvores boas. Mas nenhuma dessas árvores quiseram governar, porque elas iam deixar de cuidar, de produzir ali o seu fruto. A videira ia deixar de produzir o vinho que alegra, que é usado também como remédio, que cura. Não, eu não vou deixar de fazer aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá vida, aquilo que eu fui criado para fazer, para governar. E aí as árvores boas, a oliveira, a figueira, a videira, escolhem o espinheiro para governar. O espinheiro, que é uma planta rasteira, é uma planta que não traz uma sombra agradável, é uma planta com muitos espinhos que sufocam todas as outras plantas que querem crescer ali do lado. O espinheiro, que é uma planta, em Israel tem muito, e quando vai chegar antes da colheita, antes de você plantar num terreno, num solo, você tem que arrancar todo o espinheiro, porque se você deixar ele ali, e você preparar a terra, e arar o solo, e plantar sua semente, e cuidar, quando chegar a época da colheita, o espinheiro facilmente pega fogo. Ele incendeia, ele queima e destrói tudo. Porque as boas árvores não quiseram abdicar, não quiseram sacrificar-se em prol de todas as outras árvores. O espinheiro começou a governar. Lá em Provérbios
diz que quando o ímpio governa, o povo geme. Ah, bispa, você está falando de política? Também, não só. É engano nosso achar que o cristão, que a igreja dominar e exercer influência numa sociedade é apenas através da política. Engano, não é. Você como empresário, você no judiciário, você onde quer que você esteja, você precisa dominar, você precisa governar. Jesus nos chamou, nos convocou para ser sal e luz. Meu querido e minha querida, sal e luz não abençoa a si mesmo. O sal e a luz é usado para abençoar os outros. Não pense você que o propósito de Deus para a sua vida é que você vivesse aqui nessa terra, constituísse uma boa família, vivesse aí de acordo com os princípios do Senhor, sendo um bom cristão apenas. Dominai. Dominai. Você é professor? Dominai. Esses dias não, tem um tempo, eu conversando com uma professora, e ela um pouco angustiada, porque o esposo estava incentivando e ela não queria, tinha como ela passar por um processo lá seletivo, interno, para ela virar diretora, e ela, ai, mas eu gosto tanto da sala de aula. Eu falei, mas a limitação, a ação de um professor, de uma pessoa dentro de uma sala de aula é uma. Quando essa pessoa, que é uma árvore boa, que é uma videira, ou que é uma oliveira, ou que é uma figueira, passa a ser diretor, a área de atuação amplia. Você começa a dominar, vocês estão entendendo? Quando o ímpio governa, o povo geme. Leis como as que foram aprovadas são aprovadas porque tem ímpios governando. E deixa eu deixar bem claro uma coisa: a palavra de Deus diz que não tem como servir aos dois senhores. Se você não é por mim, você é contra mim. Então quem não bate a mão no peito e declara que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, quem não vive os princípios da palavra de Deus, não trabalha por Deus, trabalha contra Deus. Nós precisamos parar de deixar o espinheiro dominar, de deixar o espinheiro governar, simplesmente porque nós não queremos sacrificar a nossa vinha, o nosso fruto. Os líderes de uma nação podem levar toda aquela nação a pecar. Foi isso que aconteceu com Judá. Tudo começou com o rei. Jeremias ia diante do rei, alertava o rei, e o rei era um rei obstinado, era um rei de coração duro, que não se voltou ao Senhor, que não se arrependeu, e Deus mandou o juízo. Eu não sei o que você pensa. Eu vi uma montagem, e eu realmente creio assim, com uma cena do carnaval de 2019. Alguém viu essa montagem? 2019? 2020, né? 2020. E aí a cena no mesmo lugar, ou era Rio de Janeiro ou era São Paulo, né? Onde acontece aqueles desfiles. Tudo vazio. Eu não sei você, eu não tenho dúvida que toda essa atrocidade que nós temos vivido é consequência do pecado do mundo, do pecado de homens e mulheres. E nós, como cristãos, nós temos sim que orar, nós temos sim que cuidar, né? Cuidar da nossa vida, do nosso estilo de vida, da forma como vivemos. Mas nós precisamos entender o que é ser sal e luz. Eu preciso entender que a minha luz não é para iluminar o caminho apenas dos meus filhos, da minha família, de quem está perto. Deus nos chamou para ser farol. É para você iluminar quem está lá no meio da tempestade, que não sabe nem o rumo que vai. Nós fomos chamados, todos nós, para ser luz, para trazer direção, para mostrar para esse mundo que tem salvação, que tem um caminho, que há esperança.
Vocês estão entendendo? Amém? Deus nunca vem com juízo antes de enviar os seus profetas. O juízo de Deus é resposta, é a desobediência dos seus filhos, que não se arrependem, que não voltam para o caminho, que preferem deixar o espinheiro governar. Aí Abacuque não gosta da resposta que Deus dá, porque é dor, é sofrimento. Ninguém gosta de dor, ninguém gosta de sofrimento. Aí olha o que ele fala no verso 1 do capítulo 2. Sendo assim, é Abacuque falando para Deus: eu me colocarei como sentinela sobre minha torre de vigia, tomarei posição sobre a muralha, aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. Eu me colocarei como sentinela, tomarei posição sobre a muralha e eu aguardarei. Eu vou esperar Deus me responder. Eu não vou baixar a guarda, eu não vou cruzar os braços e falar: é o fim dos tempos mesmo, Jesus está voltando, eu estou salvo. Não, eu vou me pôr como sentinela. Aqui Abacuque estava como sentinela não pela sua própria vida, mas pela vida do seu povo. Não, eu não vou cruzar os braços. Eu não vou falar: vai tudo ficar pior mesmo, é o fim dos tempos, já está na palavra, já está na Bíblia, e vou me fechar. Não, Deus me chamou para ser luz. Deus me chamou para ser luz. Deus me chamou para falar para quem está perdido que há esperança, que tem um caminho, que é vida, que é paz, que é alegria, independente das circunstâncias. Eu vou me posicionar como sentinela. Ai, Deus não respondeu. Eu vou aguardar, eu vou esperar, porque eu sei que o meu Deus não é surdo, o meu Deus não é feito de barro, o meu Deus não é feito de ouro, de prata, o meu Deus está vivo. Ele me escuta e Ele me responde. Amém? Aí Deus responde para ele. Olha lá, vai comigo, acompanha comigo, verso 2. Então o Senhor me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até aquele que passa correndo a leia. Porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. É uma visão que fala do fim e não falhará. Ainda que demore, repete comigo: ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Escreve, pois: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. O justo, levanta sua mão, fala isso: o justo viverá pela fé. Abacuque, Babilônia vai vir, vai dominar tudo. A Babilônia vai vir em juízo para corrigir o meu povo, vai destruir tudo, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Pode vir dificuldade, pode vir correção, pode vir o juízo. O justo viverá pela fé. Onde há fé não há espaço para dúvida. Deus ainda não me respondeu. E como eu gostei da posição que Abacuque tomou aqui. Eu vou esperar. Se Deus ainda não me respondeu, eu vou aguardar, porque Ele vai responder. Eu não tenho dúvida, não há espaço para dúvida. Eu tenho plena certeza e convicção. E se Deus vai trazer o juízo? E se Deus vai permitir Judá ser devastado pela Babilônia, pelo Império Babilônico? O justo vai viver pela fé. Todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há esperança, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. O justo vive pela fé, não é por aquilo que os nossos olhos veem. E aí ele termina, e eu já estou terminando. Vai para o capítulo 3. Verso 16. Assim que eu ouvi tudo isso, as minhas entranhas se comoveram, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, as minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os das corças, faz-me caminhar por lugares altos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha frutos, que eu não tenha mantimentos, ainda que tudo aquilo que eu trabalhei, que eu cuidei, morra, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação, porque o justo vive pela fé. Porque o justo não depende da circunstância, o justo não depende de estar com os campos cheios, prontos para a colheita. O justo vive pela fé, o justo se alegra no Senhor e não na colheita. O justo se exulta no Deus da salvação e não apenas no livramento. Se a enfermidade vier e Deus não nos salvar e livrar dessa enfermidade, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus de amor. Às vezes a gente lê isso aqui, às vezes a gente se depara com a realidade que nós temos vivido e por algum motivo a gente se esquece. Deus é amor, Ele é Pai de amor. E eu me lembrei de algo que aconteceu há muitos anos atrás. Vocês vão lembrar, lembra eu não sei quantos anos atrás não, mas tem tempo. Acho que talvez uns 10 anos aí. O tsunami na Indonésia. Quem lembra desse episódio que destruiu tudo? Eu não sei se você leu sobre isso ou assistiu. Teve uma reportagem falando de alguns mergulhadores que estavam mergulhando naquele local. E na hora do tsunami eles estavam lá embaixo, no fundo do mar. E eles falaram que a única coisa que eles viram de diferente foi um movimento diferente na água. E eles perceberam que não tinha peixes. Só isso. Eles não perceberam mais nada de diferente. Eles estavam lá na profundidade. E lá em cima, lá fora, acontecendo a destruição total. Quando eles subiram do mergulho, que eles chegaram lá em cima, né, na superfície, eles se depararam com aquela destruição. Deus me fez de lembrar de um texto, tem até música sobre isso, lá de Ezequiel. Que Deus conduz, Ezequiel, as águas que davam lá no tornozelo. Aí fala, vai mais fundo. As águas começaram a dar nos joelhos. Aí o Senhor fala, vai mais fundo. As águas começaram a dar nos lombos.
Aí Deus vira para Ezequiel e fala: vai mais fundo, lá onde você não domina, lá onde você não tem controle mais sobre nada, vai mais fundo. Quanto mais fundo nós estivermos em Deus, quanto mais nós mergulharmos em Deus, menos impacto a destruição deste mundo terá na nossa vida. Nós não seremos tirados deste lugar, não seremos transladados. O tsunami vai vir, a destruição vai vir, mas nós estaremos mergulhados no Senhor. Mal algum nos sucederá. Oh, Deus é amor. Deus é amor. Tá difícil? O mundo hoje, os nossos dias hoje está um caos. Aproxima do Senhor, aprofunde no seu relacionamento com o Senhor, porque Ele é o único, Ele é o único capaz de transformar a sua dor em alegria, a sua derrota em triunfo. Ele é o único capaz de transformar a morte em vida. Mergulhe nele. Vá aonde as águas são mais profundas. Aproxime-se do Senhor. Se precisa mudar o seu posicionamento em muitas coisas, mude. Mas se lembre sempre do posicionamento de Abacuque. Uma lição que Deus deu para ele aqui, que a gente leu no capítulo 2, o justo viverá pela sua fé. No capítulo 3, a gente vê que Abacuque entendeu o princípio, a verdade, o poder que há nessa declaração, a ponto de falar para o Senhor: a figueira não floresça, mesmo que não haja uva na videira, mesmo que as lavouras não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Mesmo que haja morte ao meu redor, mesmo que haja destruição ao meu redor, mesmo que eu olhe para os céus e eu não veja uma nuvem do tamanho da mão de um homem, mesmo que não haja sinal de que nada vai mudar, eu vivo pela fé, eu vivo pela certeza que o meu Redentor vive. Amém?